Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Além da celebração da Santa Missa, a Igreja encarrega cada sacerdote de recitar todos os dias o ofício divino, composto dos salmos, da leitura sequencial dos livros da Sagrada Escritura, assim como de homilias, hinos e orações compostos ao longo dos séculos por variados autores eclesiásticos, alguns deles papas, outros doutores da Igreja, outros monges, mas muitos de nome desconhecido. A primeira hora canônica do ofício divino tradicional são as matinas, que os religiosos recitam antes do nascer do sol, a fim de santificar o período da noite, pois as matinas são como uma vigília. As matinas são compostas de 9 salmos, além da leitura de 3 lições, ou seja, de 3 leituras da Sagrada Escritura, e além disso, de acordo com o grau da festa litúrgica, pode-se ler também mais 3 lições de um padre da Igreja, que servem de comentário à festa do dia, e mais 3 lições que servem de comentário ao Evangelho da Missa. A partir do primeiro domingo após Pentecostes, a liturgia romana tradicional faz a leitura sequencial dos livros de Samuel e de Reis durante o ofício de matinas, e aos domingos ela inclui um comentário de um padre da Igreja sobre essas mesmas leituras. No domingo anterior, o 6º depois de Pentecostes, nós encontramos no ofício de matinas o relato do castigo do rei Davi. Como sabemos, Davi era aquele jovem virtuoso, pastor dos rebanhos de seu pai, que foi ungido pelo profeta Samuel e sucedeu Saul no trono de Israel. O Espírito do Senhor repousava sobre o rei Davi. Porém, Davi não foi fiel à graça recebida por causa de um pecado contra a castidade. Numa tarde, enquanto passeava pelo terraço do seu palácio, Davi avistou uma mulher chamada Betsabeia, esposa de Urias. O rei Davi alimentou maus desejos por essa mulher, a ponto de enviar emissários a fim de trazê-la até o seu palácio. Como Davi cometeu nessa ocasião adultério, Betsabeia mandou dizer ao rei que estava grávida, pois a sua gestação era certamente fruto do pecado do rei. Davi então ordenou que Urias, esposo de Betsabeia, fosse até o acampamento dos israelitas, entregar uma carta ao seu general, de nome Joabe. Na carta, o rei ordenava ao seu general para destacar Urias, esposo de Betsabeia, para destacar Urias onde o combate fosse mais renhido, ou seja, mais violento, mais sangrento, a fim de que fosse ferido e morto no campo de batalha. E assim ocorreu. O general do rei Davi enviou Urias ao ponto mais renhido do combate e Urias foi morto.
Com a morte de Urias, Davi mandou buscar a viúva para o seu palácio, a fim de tomá-la como esposa. Porém, como diz o livro de Samuel, esse procedimento não agradou o Senhor, e Deus enviou o profeta Natã para anunciar ao rei o seu castigo. O profeta Natã entra na casa do rei Davi e lhe conta uma parábola. 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade, enquanto o pobre possuía apenas uma ovelha. Certo dia, chega à casa do homem rico um estranho, e o rico, não querendo tomar de suas ovelhas e de seus bois para preparar uma refeição ao hóspede, apodera-se então da ovelhinha do pobre para dar-lhe de comer. O rei Davi, ouvindo a parábola, enche-se de indignação e diz: o homem que fez isso merece a morte. Ao que o profeta lhe responde: tu és esse homem. Davi, apesar de todos os dons que recebeu do próprio Deus, apesar da unção, apesar das graças, apesar das riquezas, apesar de todas as vitórias militares, Davi tirou de Urias a sua única mulher e o conduziu ao campo de batalha para ser morto. Sendo assim, o Senhor Deus anuncia pela boca do profeta Natã qual seria o castigo de Davi. Vou fazer com que se levantem contra ti males vindos de tua própria casa. Agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo o Israel e diante do sol. Ao ouvir a sentença divina, Davi imediatamente se arrepende do seu pecado e clama: pequei contra o Senhor. Graças à prontidão do arrependimento, o profeta Natã lhe responde: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Em outras palavras, Deus foi misericordioso com o rei, perdoando a sua falta e suspendendo o castigo que recairia sobre ele. Por outro lado, Deus também foi justo ao transferir o castigo do rei para a sua descendência, e por causa disso, Davi vestiu-se de saco, jejuou e passou a noite prostrado em sua casa por terra, fazendo penitência pelo seu pecado. Comentando esse episódio do Antigo Testamento, Santo Ambrósio, nas lições das matinas do domingo passado, faz o elogio do rei Davi, pois o rei prontamente confessa o seu pecado, ao invés de se justificar diante da acusação do profeta Natã. Além disso, o rei Davi se determina a fazer penitência pelo seu pecado, para não o deixar sem reparação. É por esse motivo que as quedas se revertem sempre para o progresso espiritual dos santos, pois as almas que se determinam a fazer uma maior penitência, as almas dispostas a compensar as suas faltas graves com uma maior penitência, essas almas avançam mais do que as outras, que talvez não tenham cometido os mesmos pecados, ou pelo menos não na mesma medida. As quedas se revertem sempre para o progresso espiritual dos santos. Nós também devemos fazer penitência dos nossos pecados, caros fiéis, e de cada um deles. É apenas a penitência
que interrompe uma cadeia, a espiral dos nossos pecados, como ensina São Gregório Magno, quando ele diz: com efeito, o pecado que não é apagado pela penitência rapidamente atrai outro pecado pelo seu próprio peso. O pecado que não é apagado pela penitência rapidamente atrai outro pecado pelo seu próprio peso. Uma vez que usamos o nosso livre-arbítrio para pecar, forma-se pouco a pouco em nossa alma o hábito de pecar. E esse hábito nós chamamos de vício. Isso quer dizer que a segunda queda será mais fácil do que a primeira, assim como a terceira será mais fácil do que a segunda. Se uma alma não se emendar o quanto antes, se uma alma não procurar o remédio da misericórdia o quanto antes, confessando esse pecado e fazendo a devida penitência por essa falta, não apenas o vício se torna mais profundo, como também a ação da graça se torna mais incerta, pois muitas vezes o castigo que a providência impõe à nossa impenitência é abandonar-nos à nossa própria cegueira, para que os frutos dos nossos pecados sejam o nosso maior castigo. Quando um pecador não faz penitência pelos seus pecados, seu estado se assemelha às almas condenadas, porque no inferno não existe penitência. Os condenados não se arrependem do seu pecado, eles apenas detestam as penas dos seus pecados, mas não se arrependem de tê-los cometido. Portanto, a impenitência é o começo da condenação. A fuga do sacramento da confissão e a recusa de fazer penitência pelos próprios pecados é o começo da condenação. Muitas almas caem na presunção de que um dia tomarão a resolução de se confessar e de fazer penitência, mas não agora, mas não hoje. Estão apegadas a certos bens ilusórios que o pecado proporciona, como os deleites, as riquezas ou as honras, e por isso não querem se arrepender. Ora, esse cálculo humano é uma das maiores ofensas à misericórdia de Deus. Esse cálculo humano contém uma malícia diabólica e, a cada dia que passa, o tempo de emenda diminui, assim como a dívida dessa alma aumenta. Na verdade, caros fiéis, como diz um teólogo redentorista, a providência conta e pesa todos os detalhes da nossa vida. Os pecados que cometemos, os perdões que nos são concedidos, as graças que Deus nos dá, as dívidas que contraímos, os méritos que adquirimos, tudo é calculado, tudo é fixado. Em outras palavras, Deus é justo. Ele não nos dá a graça para ser desperdiçada. Ele nos dá a graça para ser frutificada. Portanto, para exercer a misericórdia e ao mesmo tempo não faltar com a justiça, a providência determinou uma medida para cada alma, um número de pecados tolerados, a partir do qual não haverá mais misericórdia, não haverá mais perdão. Isso não quer dizer que Deus não é misericordioso, ou então que a misericórdia de Deus é finita. Nada disso. Deus é infinitamente misericordioso, porque Ele pode perdoar
todos e cada um dos nossos pecados. No entanto, nós não temos infinitas possibilidades, porque a nossa vida é mortal, nossos dias estão contados. Nós não temos infinitas possibilidades para usufruir da sua misericórdia, porque Deus também é infinitamente justo, e a sua justiça exige a punição do pecado. Sendo assim, a providência fixou uma medida para cada um de nós, um número de pecados tolerados, acima do qual não haverá mais misericórdia, não haverá mais perdão. Portanto, caros fiéis, quem vive na impenitência, quem foge da confissão e recusa fazer penitência, abusa desse tempo de misericórdia. E Deus sabe até quando Ele poderá tolerar um tal estado. Ou seja, Deus sabe qual é a minha medida, Deus sabe quantos pecados Ele ainda está disposto a perdoar, antes de chamar a minha alma ao seu tremendo juízo. E como é a penitência que interrompe a cadeia, a espiral dos nossos pecados, não nos basta confessá-los no sacramento da confissão, é necessário também fazer penitência por cada um desses pecados, a fim de reparar a ofensa cometida contra o coração de nosso Senhor e restabelecer o amor à virtude em nosso próprio coração. Então a penitência é uma verdadeira necessidade em nossa vida espiritual, sem a qual todo o resto da religião logo será afetado pela esterilidade. Diz um teólogo redentorista: sem a penitência, se não adquirida, pelo menos buscada ou desejada, sem a penitência, a Eucaristia de nada serve. O santo sacrifício da missa não age mais sobre o coração do cristão do que o sacrifício do Calvário sobre o coração do judeu. A prece pode degenerar em uma fórmula vazia. O próprio culto a Maria Santíssima perde muito das suas prerrogativas. Em outras palavras, sem a penitência, o nosso amor a Deus não é sincero. Nada do que fizermos será sincero. Missas, comunhões, terços, novenas. Na verdade, caros fiéis, o amor sem a reparação é nulo. São Tiago diz na sua epístola que a fé sem obras é morta. Pois do mesmo modo, a caridade sem a reparação é morta. Como podemos dizer com os nossos lábios que amamos a Deus, sendo que não reparamos as ofensas que cometemos contra o seu sagrado coração? Que amor é esse que padece de uma fria indiferença diante das injúrias que nós mesmos perpetramos contra nosso Senhor? O amor sem a reparação é nulo. A penitência é tão necessária na vida espiritual que nosso Senhor disse: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Se nós recaímos tantas vezes nos mesmos pecados e muitas vezes regredimos na vida espiritual, é porque nunca nos demos ao trabalho de reparar todas as faltas passadas por uma penitência proporcional. Sem a penitência, nós nos tornamos levianos, nós nos esquecemos da gravidade dos nossos pecados e voltamos a cometê-los, porque não nos custaram nada.
Por outro lado, quando fazemos penitência, percebemos mais vivamente qual é o preço do pecado, qual é o peso do pecado, e assim adquirimos o Espírito de Jesus Cristo, que é um Espírito cheio de zelo pela glória do Pai. Como diz o Salmo: o zelo de vossa casa me consumiu. A penitência nos torna zelosos, a penitência nos torna fervorosos, a penitência expurga a nossa tibieza e a nossa fria indiferença diante do pecado. É por esse motivo que, de todas as almas impenitentes, a impenitência que mais ofende a Deus não é a dos grandes pecadores, e sim a impenitência das almas tíbias, porque essas almas foram chamadas pela providência a uma maior perfeição, em razão das graças que receberam. Esse é certamente o nosso caso. Nós não estamos aqui todos os domingos frequentando o rito romano tradicional por acaso. A providência nos chamou a uma maior perfeição. A providência prodigalizou muitas graças em nossa vida, preservando-nos de quedas maiores, ou então preservando-nos de uma grande dureza de coração, a fim de que sejamos fervorosos e assim possamos conduzir outras almas à vida interior. Porém, o que nós fizemos de todas as graças que recebemos? Nós desperdiçamos muitas graças. Nós não correspondemos com todo o amor que o Sagrado Coração nos testemunhou. Nós desertamos das fileiras dos sacramentos da confissão e da comunhão. Portanto, a nossa ingratidão fere de modo particular a nosso Senhor, e por isso nós somos chamados a uma maior penitência. Isso explica porque os santos, à medida que avançam na vida espiritual, ao invés de diminuir a penitência, eles a aumentam. Os santos não diminuem a penitência porque, à medida que recebem mais luzes na vida espiritual, o pecado lhes parece cada vez mais odioso, cada vez mais horrendo, e por isso eles desejam reparar ainda mais a falta. Como diz o rei Davi, no Salmo da Penitência, que é o Salmo 50, Amplius lava-me ab iniquitate mea, lavai-me ainda mais da minha iniquidade. Além disso, os santos percebem com cada vez mais clareza o quanto a natureza humana é frágil, e por isso, temendo novas quedas, e mesmo a menor delas, eles se acautelam contra o pecado por meio da penitência. Se um São Luís Gonzaga fez penitência sem jamais ter cometido um único pecado deliberado, o que será de nós, caros fiéis, já que ofendemos a Deus inúmeras vezes e com tanta deliberação? A conclusão de todas essas verdades, caros fiéis, não pode ser outra. A nossa salvação eterna depende, em grande parte, da fidelidade com que praticamos a penitência. A penitência não está reservada ao tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo de maior penitência. Porém, a penitência é uma exigência para toda a nossa vida, sem a qual nós pereceremos no pecado. Pois o pecado que não é reparado atrai outro pecado pelo seu próprio peso.
É por esse motivo que devemos aproveitar esse período de férias para dedicá-lo não só ao descanso do corpo, mas também à saúde da alma. Se nós não cuidarmos bem do uso do nosso tempo, muito em breve as férias se tornarão um período de muito ócio e de muitas falsas liberdades, o que é ocasião propícia para inúmeras quedas e para o abandono da oração. Nós podemos estar de férias dos estudos ou do trabalho, mas não de nosso Senhor. Portanto, caros fiéis, aproveitemos bem esse tempo precioso para recuperar todo o zelo perdido, para rezar mais, ler mais, comungar mais e fazer sacrifícios em reparação às ofensas que cometemos contra o seu sagrado coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.